Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Hora dos arranjos de plantio. Existem muitas formas de organizar as filas de plantação. Olá, pessoal. Bom, a gente vai para a segunda parte dessa aula sobre manejo de componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, onde a gente vai abordar os tópicos sobre o manejo do sistema, falar um pouquinho da entrada dos animais, práticas silviculturais como a desrama, qual que é o conceito, qual que é o objetivo, como e quando fazer e os efeitos na qualidade da madeira, definição do sistema silvicultural, ou seja, manejo para uso múltiplo com desbastes seletivos, raleio, corte raso, como e quando fazer, vamos conceituar esses tipos de sistema. Os desbastes, conceito, objetivo, como e quando fazer, efeitos na qualidade da madeira. E por fim, vamos falar sobre o acompanhamento da produtividade. Como é que a gente acompanha essa produtividade, como é que a gente decide quando que vai aplicar cada prática de silvicultural dessa. Bom, eu coloquei esse slide aqui de novo falando sobre arranjo de plantio. A gente viu que existe uma infinidade de arranjos de plantio que nos proporciona as mais diversas situações de densidade, distribuição de luz. Isso aqui é um experimento feito no Cerrado, na Embrapa Cerrados, e a gente usa essa imagem aqui para mostrar nitidamente que existem vários espaçamentos, arranjos de plantio diferentes, todos com a mesma idade. Então vejo que o sombreamento numa área desse tipo aqui é completamente diferente do sombreamento dessa área aqui. Então talvez uma área dessa aqui eu tenha a necessidade de fazer desbastes mais precoces para poder aumentar a incidência de luz dentro dessas áreas. Ao passo que nesses espaçamentos mais abertos eu talvez não tenha essa necessidade tão cedo. Então qual seria o melhor arranjo ou o melhor espaçamento? E eu pergunto, será que é esta a pergunta? E se o manejo for diferente para cada situação? Se o sistema silvicultural for diferente para cada situação? Bom, aqui eu tenho dois exemplos hipotéticos, não vou colocar números aqui, mas eu tenho um plantio com 400 a 500 plantas e um plantio com 150 a 200 plantas. Quer dizer, quantidade de árvores bastante diferente, crescimento e dinâmica de luz bastante diferente. Então, como é que seria? A gente pode observar que, à medida que as árvores crescem em volume, diâmetro e altura, elas influenciam a luz e aqui a produção do pasto. Aqui está a legenda, então em vermelho está a produção forrageira e em azul a produção florestal. Na medida que eu tenho um crescimento das árvores, eu tenho um efeito inverso na produção de forragem. Numa densidade menor, esse efeito vai se dar da mesma forma, só que com as curvas menos acentuadas. Quer dizer, isso pressupõe que o manejo nessas áreas será diferenciado. Então, como seria, nesse caso, de uma área mais adensada, eu teria uma situação de manejo com 1 ou 2 desbastes ao longo do tempo. Por quê? Com isso eu tenho a produção forrageira, à medida que eu faço um desbaste, entra mais luz, a gente entra mais luz, eu tenho a produção forrageira, as árvores vão crescer novamente, esse pasto vai declinar, eu tenho que fazer um outro desbaste aqui. Obviamente isso aqui é um exemplo hipotético, A gente está... Mas isso é o que se espera da produção dentro do sistema. Ao passo que num outro sistema com uma densidade menor, eu talvez tenha uma dinâmica diferente, eu talvez tenha necessidade de fazer apenas um desbaste. Bom, um outro efeito que acontece quando a gente faz desbaste seletivo, ou seja, a gente não corta todas as árvores, principalmente com espécies que rebrotam, como é o caso do eucalipto, é o rebrote.
Então começa a aparecer essas árvores que foram desbastadas, elas começam a apresentar rebrota. Muita gente pergunta, devo conduzir a rebrota ou devo matar essa rebrota? Eu acredito o seguinte, que a gente não deve conduzir essa rebrota, porque essa rebrota, ela já está dominada por essas árvores remanescentes. Então, essas árvores aqui provavelmente não vão produzir aquilo que se espera delas. Só que elas vão continuar crescendo e vivendo, e com isso elas extraem nutrientes e competem com essas outras árvores remanescentes. E isso não é desejável. Outro efeito é o aumento do sombreamento. À medida que elas começam a criar uma copa nessa parte inferior, elas começam a bloquear a luz e começam a criar um outro estrato de copas que vai aumentar o sombreamento para dentro do sistema. A gente pode ver, principalmente no plantio clonal, que chega a determinado momento que a gente vê o extrato de copas aqui, né? As copas formam uma cortina na parte superior, bastante homogênea. Bom, vamos entrar agora um pouquinho em como que a gente faz o acompanhamento da produção dessas árvores, do crescimento dessas árvores. Então, primeira coisa, estimando a altura e o diâmetro de forma prática. A primeira variável é a altura. Existem diversos equipamentos para se medir a altura. Muitos deles, a maioria, é necessário um técnico para ir no campo e fazer essa estimativa de altura. E muitas vezes o produtor não tem acesso a esse técnico, né? Então existe um método prático, que é o método dessa mira, onde a pessoa usa uma estaca de comprimento igual ao seu braço, ela coloca na vertical e se afasta da árvore até que ela consiga mirar o topo da árvore na ponta dessa estaca. Então ela vai medir a distância que ela está da árvore e somar essa distância da árvore à altura dos seus olhos. E a gente tem uma boa estimativa da altura. Isso serve bem em áreas planas. Em áreas íngremes, a gente tem que descontar um pouquinho essa distância. Em função da declividade, a gente tem que fazer um desconto aqui, mas aí a estimativa começa a ficar mais grosseira. A gente precisaria de equipamentos mais específicos, como um clinômetro, um hipsômetro. Bom, para medir o diâmetro é a mesma coisa. Existem equipamentos mais específicos, como a suta e a fita diamétrica, a fita que a gente utiliza na árvore, e ela já fornece o diâmetro da árvore, mas são equipamentos mais caros, né, e precisa de um treinamento para utilizar esse tipo de equipamento para fazer medições. São equipamentos mais eficientes, mas equipamentos que custam mais caro e precisam de mais treinamento. Uma boa estimativa pode ser obtida com uma fita métrica comum, que vai nos dar a circunferência dessa árvore. A medida deve ser tomada a 1,30 m do solo, né, e para facilitar, o mensurador pode medir esse 1,30 m e colar na sua camisa uma marca, né? É importante lembrar que as pessoas têm alturas diferentes, e então essa é uma medida que é conhecida na silvicultura como diâmetro à altura do peito, mas a pessoa tem que lembrar que é 1,30 m, porque todo ano ela vai repetir aquela medida e tem que ser 1,30 m. Se eu medir em alturas diferentes, eu tenho estimativa diferente, eu não tenho um bom acompanhamento. Então tem que ser 1,30 m padronizar. Se eu for utilizar um outro mensurador no ano que vem, e for uma pessoa mais alta e falar para ele que é medida a altura do a altura do peito, ele pode colocar, às vezes a altura do peito dele é a altura da cabeça do outro que mediu no ano passado. Então padroniza a medida. A gente mede a circunferência da árvore tomando os seguintes cuidados. Evitar nós de galhos. A gente vê que tem uma árvore aqui que até não foi bem desramada, ela tem vários desses nós aqui remanescentes, e se a fita pega em cima de um calombo desse aqui, ela pode superestimar
o diâmetro. Então a gente pode ajustar essa fita um pouco abaixo, um pouco acima. Verificar se a fita não está enviesada, quer dizer, a fita não pode estar torta, ela tem que estar o máximo na horizontal possível. De preferência sempre a mesma pessoa a realizar a atividade, porque toda pessoa tem vai ter o seu erro de leitura, né? As medidas deverão ser tomadas sempre no mesmo período do ano. Então, se eu tomar a medida em julho de um determinado ano, eu vou tomar a medida em julho do outro ano. Não adianta eu tomar a medida em julho, na época seca, e no outro ano tomar essa medida em janeiro, que é uma época que é de chuvosa e as árvores ainda estão em pleno crescimento. Realizar o inventário pelo menos uma vez ao ano e medir pelo menos uma em cada 10 árvores, aleatoriamente. Para calcular, então, o DAP, esse diâmetro, a altura do peito, eu utilizo a seguinte fórmula. O DAP, eu pego essa circunferência, eu medi lá, deu 20 centímetros, eu divido 20 centímetros por π, que é o 3,14. E eu tenho esse DAP. Bom, após realizar o inventário, eu ploto os dados em um gráfico de crescimento, é um gráfico bem simples. Então, eu coletei lá dados de 50, 100 árvores, eu vou tirar a média. Então, cada ano eu vou plotar essa média aqui nesse gráfico. E aí vai acontecer aquilo que eu falei. Em determinado momento, essa curva vai começar a crescer, essa taxa de crescimento ela começa a reduzir, a estagnar. As árvores, então, estão começando a competir. Então, pensando só em termos do crescimento das árvores, o momento do desbaste seria, então, quando essa estagnação começa a acontecer. Aqui a gente tem a seção de um tronco a gente consegue observar aqui muito bem a estagnação do crescimento aqui nessas faixas. Aqui são os anéis de crescimento dessa árvore. Em determinado momento, esses anéis começaram a ficar mais curtos. Por quê? Porque a competição tomou conta desse povoamento. Então, a gente tem um período aqui de franco crescimento, onde os anéis estão bem espaçados, crescimento livre, que não tem competição. Depois, a gente tem um momento em que tem a redução da taxa de crescimento em função da competição, quer dizer, não existe mais espaço para as árvores crescerem. E nesse momento aqui foi feito um desbaste. A gente pode ver uma retomada aqui do crescimento, as árvores aumentando novamente os anéis de crescimento. Onde é que seria, então, onde é que essa curva está apontando? Na verdade, eu não vou esperar acontecer isso aqui, né? Se eu fosse serrar uma árvore com esse perfil aqui, provavelmente eu vou ter madeira empenada. Então, a época de fazer o desbaste, obviamente, né, eu não vou acompanhar a formação daquela madeira, porque eu não tenho como olhar a madeira lá para dentro, né? Então, eu vou acompanhar através do diâmetro. E esse ponto aqui é mais ou menos quando está aqui, quando ele começou a encurtar os anéis. A taxa de crescimento, a taxa de aumento do diâmetro, a curva começou a estagnar. Bom, então como é que eu vou calcular o volume? Um método bastante prático. Existem métodos matemáticos mais complexos que a indústria usa, com equações matemáticas, com equações alométricas, modeladas, com dados de inventários pesadíssimos, com muitos dados. No caso de um produtor rural, muitas vezes isso não é possível. Então a gente tem um método, uma fórmula fácil, que dá uma estimativa aproximada do volume de cada árvore e dá uma estimativa aceitável. Então o volume vai ser, eu tenho a altura dessa árvore, eu tenho o diâmetro que eu medi e eu tenho um fator, que é esse número aqui, que significa π dividido por 4, que seria a área do cilindro, vezes o fator de forma. O fator de forma é justamente o fator, como a gente sabe que a árvore não é um cilindro perfeito, eu tenho o volume do cilindro e aquela árvore, quer dizer, o cilindro seria, a base do cilindro seria o diâmetro dessa árvore e eu tenho, essa árvore não ocupa todo o volume do cilindro. Então, o fator de forma é justamente isso. É aquele desconto que eu tenho que fazer do volume do cilindro para que eu tenha o volume da árvore. Em média, né,
a gente tem um fator de forma de 0,5. Quer dizer, normalmente a árvore representa em torno de 0,5. Isso varia um pouco com a idade, com a espécie, mas varia aí em torno de 0,4 ou 0,6 no máximo. Um valor de 0,5 é um valor seguro para a gente ter uma estimativa aceitável de fator de forma. Então aqui uma fórmula bem simples, que a gente pode ter aí, tendo os valores de altura e diâmetro, altura do peito, a gente multiplica por esse fator e tem um valor aceitável. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos, então. Essa área aqui onde foi cortada, foi feito o corte raso, que eu já mostrei. Foram tiradas aqui 300 estacas de morango por hectare, né? Mais 50 estéreis de lenha. Ainda sobrou madeira aqui para reforma de galpões e estruturas na propriedade. Aqui uma segunda área, a gente já mostrou também essa área, município de Coronel Pacheco, em Minas Gerais. Um plantio com densidade já uma densidade maior, com 550 árvores por hectare. Essa densidade foi adotada de um critério bastante subjetivo, em função de que não havia muita informação a respeito desses arranjos. Então, um arranjo bastante denso, né? Aos 4 anos de idade, a gente observou um sombreamento excessivo e aquele efeito de entortamento das árvores. Então, foi necessário fazer um desbaste, né? Com 4 anos de idade. O volume total em pé, aos 4 anos, era de aproximadamente 63 metros cúbicos, ou 105 estéreis, né? Lembrando que o estere é uma medida da madeira empilhada, né? Quando a gente empilha a madeira, a gente tem que acrescer ao volume da madeira os espaços vazios, né? Então é uma medida que foi criada em função do empilhamento da madeira na estrada e para comercialização da madeira. Enfim, eu tinha um volume de 63 metros cúbicos, foram removidos em torno de 32 metros cúbicos ou 54 estéreis, mais ou menos. Um desbaste sistemático de 50% das árvores. Aos 8 anos, depois de medido, aos 8 anos, após o desbaste, a gente tem um volume total em pé de 140 metros cúbicos ou em torno de 233 estéreis por hectare. Bom, para finalizar, eu quero mostrar um exemplo aqui mais relativo ao sistema como um todo. Apesar de bonito, não é fácil, tem que haver dedicação e empenho, afinal são 4 filhos para criar. Então a gente tem um sistema onde a gente tem árvore, animal, pastagem e lavoura. Então aqui a gente tem 2 exemplos, né? 2 unidades, 2 propriedades no mesmo município, situações de solo e relevo bastante diferenciadas. No nosso lado esquerdo, a gente tem uma área que tem fertilidade um pouco mais baixa, topografia pior, a gente vai ver isso nas imagens. Todos eles no mesmo município, mesma época de plantio, mesmo material genético, né? Na área da direita, então, eu tenho melhor fertilidade de solo, uma topografia bastante melhor. Nós vamos ver aqui. Então, isso aqui, 3, 4 meses após a implantação, a gente já consegue ver um pouco da qualidade de um plantio e da qualidade do outro plantio. Então, não depende só do sistema, depende da mão do homem. Isso aqui é o mesmo clone plantado nas 2 propriedades. Bom, 6 meses depois, né, as mesmas propriedades, quer dizer, aqui onde a gente tinha menor condição de fertilidade, uma topografia, a gente consegue ver muito pior, a gente tinha um sistema bem estabelecido, árvores bem estabelecidas, aquilo que eu falei do estabelecimento das árvores, visando a entrada dos animais, quer dizer, essa área aqui com 9 para 10 meses já teve entrada de novilhas, com o mínimo de dano possível. Essa segunda área aqui, a gente vê que a implantação não foi boa,
foi mal feita, mal conduzida, quer dizer, com a mesma idade, essa área aqui não tem condições de receber animais e essa área aqui já tem condições de receber animais. Então, todo o fluxo de caixa de uma propriedade e da outra vai ser bastante diferenciado. Bom, com relação àquela área que não deu certo, aconteceu também um fenômeno bastante interessante. Então aqui a gente tem a época do plantio, né? O plantio não foi bem feito, não foi bem conduzido, faltou nutrição para essas plantas. Ao final daquele primeiro ano, então o plantio estava nessas condições, nem o pasto foi bem implantado aqui nessa... insistimos aí com uma segunda safra. Então já ao final do segundo ano a gente tinha uma condição desse tipo aqui. A vantagem do sistema, então, voltando lá naquelas interações que a gente começou no início da primeira parte dessa aula, os nutrientes colocados aqui para cultivo da lavoura acabaram fornecendo resíduo de nutrientes para essas árvores aqui e conseguiram se recuperar quando a gente fez uma segunda safra. Então aqui a situação no segundo ano, e com isso a gente conclui a segunda parte desse módulo de manejo do componente florestal em sistemas de integração pecuária-floresta. Muito obrigado.